Primeiro, eu queria agradecer o convite que me foi feito para poder participar desse debate. Fico muito satisfeito, porque, de fato, acho que esse é um dos debates mais importantes, esse tópico é um dos tópicos mais importantes para a reflexão sobre a sociedade brasileira atual, né? Acho que ele ganhou uma relevância ainda maior e mais evidente depois dessas manifestações de junho, porque todos vocês viram como as manifestações elas tinham basicamente dois grandes eixos, né? Era uma crítica às estruturas de representação política, certo? Que sejam elas sob a forma de partidos, sejam elas sob a forma de instituições, certo? Ficou-se muito claro um sentimento bastante importante de estranheza de boa parte da população brasileira em relação aos modelos de representação política, e havia também questões econômicas muito concretas, certo? Ligadas à impossibilidade do Estado brasileiro, em todos os seus níveis, seja municipal, estadual ou federal, ser capaz de fornecer à sociedade em geral e à população mais desfavorecida em particular, serviços públicos de qualidade, gratuitos e universais, né? Quer dizer, esses dois problemas, na verdade, eles são completamente interligados. Eu insistiria que, de uma certa forma, nós acabamos por repetir a nossa maneira, um momento de crítica do estágio do capitalismo atual, certo? Que desde 2011 está muito presente em vários países do mundo, certo? Não é por acaso que nós vemos que as demandas elas acabam meio se repetindo em vários desses países. Por exemplo, nós tivemos em 2011 400 mil pessoas em Tel Aviv, certo? Exigindo preços mais justos para os seus aluguéis, né? Nós tivemos 500 mil pessoas em Santiago, certo? Durante meses, estudantes que durante meses e ainda hoje fazem grandes manifestações, exigindo um ensino público de qualidade gratuito, certo? Nós tivemos manifestações em vários outros lugares que mostravam de maneira muito clara a percepção de boa parte da população da incapacidade do sistema econômico, tal como ele está colocado hoje em dia, fornecer o mínimo de condição de subsistência digna para toda a população, certo? Então, nesse sentido, me parece que nós recuperamos essa pauta, claro que a nossa maneira, certo? Claro que dentro do nosso ciclo de discussões e de desenvolvimento, certo? Quer dizer, há uma dimensão local muito importante, mas eu acho importante também não esquecer dessa dimensão global, né? Que ela existe, ela é muito forte. E um outro eixo dessa dimensão global, ou seja, um ponto que aparece em várias manifestações, em várias partes do mundo, é a consciência do esgotamento, ou pelo menos dos limites da democracia representativa. Eu acho importante colocar isso de uma maneira muito clara. De uma certa forma, eu fico feliz que seja novamente possível levantar essa discussão, porque durante algumas décadas criou-se uma espécie muito bizarra de consenso que consistia em dizer que qualquer crítica mais central à democracia representativa seria alguma forma de abertura de portas para algum pensamento totalitário ou qualquer coisa dessa natureza, certo? E acho que hoje boa parte de nós tem uma clareza a respeito do seguinte princípio, ou seja, nossa democracia tal como ela está consolidada hoje, não só no Brasil, certo? Mas em vários outros países que nós costumávamos ver como países centrais, países europeus e norte-americanos, ela não é o último estágio possível da democracia, certo? Quer dizer, existe muito ainda a ser criado, existe muito ainda a ser repensado, e é um crime, certo? Tentar impedir que as pessoas elas sejam capazes de desenvolver a sua força crítica, certo? No sentido de procurar um modelo de democracia que só vai ser, de fato, mas só vai ser determinado através das experiências políticas e sociais que vão começar a ocorrer daqui para frente, certo? Ou seja, nós estamos simplesmente no começo de um longo processo, certo? E tentar desqualificar o começo, porque ele sempre é um começo turvo, porque ele sempre é um começo difícil, porque nem sempre se tem uma visão muito clara de onde se quer chegar, eu acho isso um equívoco brutal, certo? Agora, por que eu acho que vale a pena insistir nesse tópico? Existe uma consciência cada vez mais forte dos limites da democracia representativa, certo? Vejam, essa tópica, ou seja, nós queremos uma democracia real,
certo? Não apareceu só em países de democracia recente como o Brasil. Nós ouvimos em países como a França, nós ouvimos nos Estados Unidos, nós ouvimos na Inglaterra, nós ouvimos em países que nós normalmente víamos como países de democracia estabelecida. Né? E acho esse um elemento muito importante. Né? Eu diria que essa consciência do limite da democracia representativa vem se desdobra em dois eixos. Né? Quer dizer, o primeiro eixo é a consciência de que esse limite é, na verdade, a expressão da impossibilidade da democracia representativa conseguir, de uma maneira ou de outra, colocar à distância os poderes econômicos que influenciam, certo, o funcionamento do Congresso, que influenciam o desenvolvimento dos processos decisórios no interior da nossa vida democrática. Não por outra razão, essa demanda ela foi ficando cada vez mais clara através do aprofundamento da crise econômica que começou em 2008. Quer dizer, e nesse sentido, quer dizer, os países que conseguiram dar melhores respostas a essa crise foram países que compreenderam que não se tratava somente de uma crise econômica. Tratava-se também e principalmente de uma crise política. Não era só um sistema econômico que demonstrava a sua irracionalidade, certo? Mas era também a consciência de que nós não tínhamos estruturas e instituições políticas que tivessem força suficiente para colocar o setor mais mafioso do sistema financeiro internacional no seu lugar. Certo? Quer dizer, a capacidade de intervenção e de modulação das políticas através desses interesses do sistema financeiro internacional ficou evidente para uma parte muito significativa da população. Né? Por isso, os países que conseguiram responder de maneira mais adequada foram países que tiveram que reinventar a sua institucionalidade política. Num dado momento, a Grécia procurou fazer isso, quando primeiro o finado Papandreou, o primeiro-ministro grego, tentou implementar um plebiscito a respeito do pagamento ou não da dívida externa da Grécia. E no que ele caiu 24 horas depois. Né? No entanto, o país que conseguiu fazer isso foi um dos únicos países que conseguiu sair da crise. Né? Foi a Islândia. Né? Que é uma situação muito interessante e muito importante, que eu diria que serve como um modelo de reflexão bem-sucedido, sobre um processo bem-sucedido de politização da economia. Né? Um país que, num dado momento, percebeu que ele precisaria reinventar a sua institucionalidade política para conseguir dar uma resposta a uma crise que, por ser tão profunda, virou uma crise de legitimidade. Não só uma crise econômica pontual, mas uma crise de legitimidade do sistema. E o que eles fizeram? Eles criaram uma nova Constituição. Mas uma nova Constituição que implementava processos de democracia direta até então nunca antes tentado. Né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma lei que me parece bastante interessante. Por exemplo, eles votaram uma lei que diz que se 10% da população se manifestar via um abaixo-assinado, você pode vetar uma lei do Congresso e exigir que essa lei do Congresso ela seja objeto de sufrágio universal. Né? Ou seja, o poder popular ele não tem só o poder consultivo, ele não tem só um poder propositivo, ele também tem um poder de veto. Ele veta. Certo? Quer dizer, nesse sentido, vocês poderiam falar, mas como assim permitir que o poder popular apareça em questões que normalmente são questões extremamente técnicas, que exigem um conhecimento técnico aprofundado? Né? Eu lembraria, nesse caso, como dizia o meu avô, que quem escolhe a orquestra paga a música. Desculpa, olha que coisa engraçada. Né? Quem escolhe a música paga a orquestra. Né? Ou seja, em última instância, a população ela é diretamente responsável pela implementação dessas práticas, porque é ela que paga. Então, que ela seja totalmente excluída das decisões através do subterfúgio que se trata de decisões técnico-econômicas, certo? É uma maneira extremamente antidemocrática de se tentar, afinal de contas, passar por cima da vontade popular, mesmo exigindo que a população seja responsável pela implementação dessas medidas. Né? Então, eu insistiria muito nesse aspecto, porque me parece que a situação brasileira ela exige algo dessa natureza. Né? Eu diria que nós estamos vivendo, atualmente, uma crise de representação muito profunda, como nunca foi posta na história brasileira. Nunca na história brasileira nós tivemos pessoas que saíam às ruas
para dizer nós não encontramos mais quem nos represente. Nós tivemos, por exemplo, pessoas que saíram às ruas nas diretas já para fazer uma crítica a um sistema político, exigindo a volta de uma determinada estrutura do que aquilo que nós entendíamos à época como democracia. Nós tivemos as grandes manifestações a favor do impeachment do finado Fernando Collor, bem, que era uma questão extremamente pontual, ou seja, um presidente que tinha chegado a um grau de incompetência e corrupção tamanha que a população não se via mais responsável por sustentá-lo. Mas algo como nós vimos em junho, ou seja, uma população enfurecida, certo? Disposta, por exemplo, a tacar fogo no Palácio Itamaraty, porque não encontrava mais nenhum tipo de legitimidade representativa no campo político, isso é a primeira vez, certo? Em muitas décadas. Então é necessário levar a sério esse desconforto. Mas é necessário levar a sério esse desconforto, porque eu diria esse desconforto é criativo. Para se criar, a primeira palavra que se deve dizer é não. E a população brasileira deu um não de uma maneira muito retumbante e muito clara. Essa negação deve ser ouvida na sua extensão, certo? Porque no seu bojo há uma potência criadora muito evidente. Certo? Essa crise de representação, nós já vimos muito claramente, ela é uma crise de representação em relação à estrutura política. Ela é uma crise de representação também em relação à imprensa. Não é por acaso que boa parte dos manifestantes rodaram carros de imprensa, certo? E tacaram fogo em carros de imprensa. É necessário levar isso também em conta. E ela também é uma crise de representação dos movimentos sociais tradicionais. Quer dizer, o que se ficou muito claramente agora, no dia 11, eu não diria que o dia 11 enquanto o Dia Nacional de Lutas foi um fracasso, porque, pelas minhas contas, foram quase 150 mil pessoas do Brasil inteiro, que está longe de ser um fracasso. Mas, no entanto, comparado ao que foi junho, fica muito claro o limite desse tipo de movimento social, porque agora eles têm um outro modelo de movimento social em gestação, né? Um modelo muito mais autonomista, ligado a esses pequenos movimentos, como o movimento Passe Livre e vários outros movimentos de juventude, que se juntam a partir de uma pauta precisa, mas extremamente radical na sua elaboração, certo? E que, através dessa pauta precisa, você acaba desenvolvendo um procedimento que é muito parecido a um certo procedimento psicanalítico, que você foca num sintoma. E você faz com que o sintoma demonstre a irracionalidade da totalidade. Você não faz a crítica geral à totalidade, você faz uma crítica específica a um ponto, mas a um ponto que está desenvolvido de uma maneira tal que, ao ser exposto, ele demonstra a irracionalidade de todo o sistema, né? Por exemplo, a gente pode pegar esse exemplo dos transportes públicos. Quer dizer, o que foi interessante em toda essa discussão? Foi mostrar não só que nós tínhamos um dos transportes mais caros proporcionalmente do mundo, não só que nós tínhamos um dos transportes mais sucateados que nós conhecemos nas grandes metrópoles, certo? Mas que o sistema todo era irracional. Quer dizer, esse sistema foi privatizado no início dos anos 90. E, ao ser privatizado, as promessas eram: nós ganharíamos eficiência, nós ganharíamos uma prestação de serviço de grande qualidade, nós ganharíamos um serviço mais barato. Bem, nós descobrimos, há pouco tempo atrás, que a quantidade de pessoas que andam de ônibus em São Paulo duplicou nos últimos 10 anos. No entanto, a quantidade de ônibus circulando em São Paulo diminuiu. Você tem 100 ônibus a menos em relação a 10 anos atrás. Então, qual é a racionalidade desse sistema? Ao colocar esse tipo de situação em questão, eles demonstram, afinal de contas, como o Estado brasileiro não estava preparado para realmente fornecer as estruturas necessárias para que esses serviços públicos tivessem o mínimo de presteza no seu serviço, né? Bem, eu estou vendo que eu tenho mais um minuto, só isso. Tá? Então, eu só gostaria de insistir no seguinte aspecto. Nessas situações de crise de representação, o que se faz normalmente é ir em direção ao grau zero da representação. Quer dizer, quando um país se encontra em crise de representação, como nós estamos agora, não há outra saída a não ser ir em direção a um grau zero, ou seja, fazer apelo a um poder instituinte, a um poder que imediatamente possa reconstituir a institucionalidade da política brasileira, porque não se trata de problemas pontuais. Eu acho que está o erro, por exemplo, dessas ideias ligadas a plebiscito.
Não se trata de um problema pontual, do tipo, bem, se eu quero um voto distrital, eu quero um voto proporcional. Eu quero um voto em lista fechada ou um voto em lista aberta. Essas questões, diante de uma crise de representação, são questões que não se colocam mais. Elas perdem completamente a sua relevância. Certo? Porque o que nós precisamos agora é de ter uma confiança no povo, certo? Que acho que é um sentimento que se esquece na democracia, certo? Ter uma confiança no povo e dar ao povo a possibilidade que ele tem de refundar a República Brasileira.